Olá! Hoje nós vamos falar sobre câncer intestinal hereditário. E nada mais, nada menos que a doutora Rosiane Bicalho, que é a referência aqui no estado de câncer intestinal hereditário. Doutora Rosiane é ex-presidente da Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo e ex-coordenadora de câncer hereditário da Sociedade Interamericana de Endoscopia. Então, para começar, nós vamos tentar esclarecer a diferença entre o câncer hereditário e o câncer genético. Bom, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo canal. Existem diferenças básicas. Quando você tem o câncer genético, todo câncer deriva de uma mutação genética, que vai acontecendo com o envelhecimento natural do indivíduo, conforme a alimentação, estilo de vida. Você tem essas mutações genéticas que vão alterando as células, aumentando o risco do câncer de intestino. Agora, o câncer hereditário, ele é derivado de uma mutação genética herdada do pai para filho. O pai ou a mãe que tem uma mutação genética, ele tem 50% de chance de transmitir essa mutação para o filho. E aí o câncer se desenvolve numa fase muito mais precoce do que o câncer genético adquirido com o envelhecimento natural das células do intestino. A segunda pergunta, né, que todo mundo tem curiosidade de saber, qual é a possibilidade da gente ter câncer na população geral? Certo. 70% dos casos é esporádico, essas mutações genéticas adquiridas que a gente colocou. Em torno de 30% está relacionado àquelas pessoas que têm um histórico na família de câncer de intestino ou de câncer de ovário, de endométrio, outros tipos de câncer. 5% desses casos é hereditário, aquela mutação genética de passada de pai para filho com desenvolvimento do câncer muito jovem. Essa população que tem o câncer, um histórico na família apenas de câncer de intestino, você vai ter o desenvolvimento do câncer geralmente a partir dos 40 anos de idade, o câncer de intestino, ou 10 anos abaixo da idade do familiar mais jovem que teve o câncer, certo? Já o câncer hereditário representa em torno de 5%, sendo as mais comuns a síndrome de Lynch, que representa 3% dos casos, e muito raro a gente pode ter também o câncer hereditário da polipose adenomatosa. O que é isso? Ou a martomatosa, que são aqueles indivíduos que herdam a mutação genética e que desenvolvem mais de 100 pólipos no intestino, ou às vezes de uma forma atenuada, mas que desenvolvem o risco do câncer, às vezes a partir dos 12, 14 anos, esses pólipos já surgem, muito jovem, e por volta dos 20, 25 anos eles já podem ter o risco do câncer. Já nesse câncer da síndrome de Lynch, que representa 3% dos casos de câncer de intestino, você vai desenvolver o câncer com risco a partir dos 20 anos de idade e por volta dos 45 é a média de maior risco. E essas pessoas têm 70% a 80% de chance de desenvolver tanto o câncer de intestino quanto o câncer também em outros órgãos. Já a população geral, como você perguntou, por volta de 6% de risco. Se eu pegar 10 pessoas e fizer colonoscopia em 10, 3 já tem aquele pólipozinho, que é aquela lesão que geralmente é o adenoma, que pode evoluir para o câncer. Agora, o paciente que tem um câncer hereditário, ele evolui muito mais rápido, por exemplo, na síndrome... Uma idade muito mais jovem. Sim. O paciente, por exemplo, na síndrome de Lynch, ele desenvolve um adenoma por volta dos 20 anos de idade, mas enquanto na população geral esse adenoma demora 10 a 20 anos para evoluir para o câncer de intestino, na síndrome de Lynch isso acontece em 18 meses a 3 anos a partir dos 20 anos de idade. Então é a importância da gente avaliar o câncer hereditário, porque o risco é altíssimo e em pacientes muito jovens. Então é por isso que quando a gente faz o diagnóstico de uma pessoa com câncer intestinal e ele está fora dessa faixa, né, acima de 40, 35 anos, o foco fica sendo toda a família também. E daí eu pergunto o seguinte, e quando que a gente tem que suspeitar exatamente assim, essas idades, quantos casos, como é que funciona isso? A
gente vai pensar em câncer hereditário todas as vezes que você tiver uma pessoa que tem pelo menos 2 casos de câncer de intestino na família, um deles em idade menor que 50 anos, ou quando você tem 3 casos de parentes de primeiro e segundo grau, ou seja, avô, tio, irmão, somou 3 casos em pelo menos 2 gerações sucessivas, você tem que pensar no câncer hereditário, ou principalmente quando você tem um caso isolado de câncer de intestino com idade menor que 50 anos. Mas aí, esse câncer digestivo que a gente tem que ver na família, é só o câncer de colo ou todos os cânceres? Por exemplo, de pâncreas, o de estômago, de esôfago, eles estão relacionados ou não? Cada um tem sua própria história natural. E você está falando só de quem tem os casos de câncer de intestino. Sim, na verdade, quem tem os casos de câncer de intestino. Mas, por exemplo, nessa síndrome de Lynch que a gente relatou, que representa 3% dos casos de câncer de intestino, você vai ter também um câncer fora do colo, fora do intestino. Então, se você tem alguém na família com câncer de ovário, com menos de 50 anos, ou um câncer de útero, no caso endométrio, não colo de útero, que é muito comum, com menos de 50 anos, ou um câncer de estômago também com menos de 50 anos. Esses casos, eles se somam a um ou outro relacionado ao intestino e isso passa a ter uma conotação de necessidade de investigação do câncer hereditário. Então, é por isso que a gente tem que ficar alerta quando a gente faz um diagnóstico desses outros tipos de câncer relacionados. E para ficar mais claro, né, também para não criar um pânico, né, vou ter câncer de mama, vou ter câncer de intestino, não é assim. Eu vou perguntar quais são os cânceres, objetivamente assim, né, você já falou de endométrio, que a gente tem que ficar atento para um câncer de intestinal hereditário. Dentro dos contextos é importante você avaliar, principalmente o que nós já colocamos, o endométrio, o ovário, um câncer de pâncreas em idade menor que 50 anos, um câncer de estômago em idade menor que 50 anos, um câncer de vias biliares. Então, esses tipos de cânceres, eles precisam ser avaliados se tiver numa idade menor que 50 anos. Em relação ao câncer de mama que você colocou, a gente sabe que sim, quem tem um câncer de mama... Mas tem que ser hereditário, né? Não é um câncer de mama da população geral. Se a população geral tem um câncer de mama, você tem um risco aumentado do câncer de intestino, mas aquele câncer de intestino que a população em geral teria, também né? Mas não existe essa relação do câncer de mama com o câncer de intestino hereditário, certo? Você tem que ver qual é a doença que a mutação genética que você tem e dependendo dessa mutação genética você vai investigar os outros tipos de câncer fora do cólon, né? E a partir do momento que a pessoa já tem esse histórico familiar ou pessoal desse câncer numa idade precoce, o câncer de intestino passa a ser também um foco de avaliação desses outros que a gente colocou. Tem uma coisa interessante que a gente vê que todo paciente que tem uma indicação de fazer colonoscopia, ele já quer fazer uma endoscopia digestiva. Tem que ver no estômago, é tipo assim, é o combo, né? Como a gente estava conversando, já que. Então, eu quero te perguntar qual é a verdadeira indicação de endoscopia digestiva alta e de colonoscopia na população geral, não é no câncer hereditário. Bom, não faz sentido esse combo, tá certo? A endoscopia, infelizmente, as pessoas acabam fazendo muito e exageradamente. Você vai fazer endoscopia quando? Quando você é digestiva alta, quando você tem algum sintoma, ou então, como a gente está no Brasil, a gente tem um alto índice de H. pylori, que 70% praticamente da população brasileira está contaminada, e a gente tem um risco intermediário de câncer de estômago, que é o 5º mais frequente no Brasil. Não é errado, por volta dos 50 anos, você poder fazer uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta. Porque aí você vai ver, tem bactéria, tem alguma complicação da bactéria? Não tem nada, não precisa mais fazer o exame, entendeu? Sim. E inclusive essa prevenção do câncer de estômago em paciente que não tem queixa nenhuma, ela é questionável, mas ela não é errada de se fazer
uma endoscopia. Agora, não há necessidade de ficar fazendo endoscopia direto, isso não tem fundamento que absolutamente não é nenhum. o caso da colonoscopia. Então vamos à colonoscopia para as pessoas, né, da população geral e a diferença no caso do câncer de colo hereditário. Na colonoscopia, aí realmente completou 45 anos, é o que a gente estava conversando, ganha de presente de aniversário uma colonoscopia. A partir dos 45 anos você vai fazer esse exame. Se não tiver nenhuma alteração, você pode fazer um controle a cada 5 ou 10 anos. Se você fizer em 6 anos, 5, 6 anos, você vai reduzir aí em 94% o risco de desenvolver um câncer de intestino, porque você vai lá, tira a lesão antes do câncer aparecer. Se você vai fazer em 10 anos, aí você corre o risco daquela lesãozinha perdida que não foi vista no exame inicial, você vai fazer o controle e você vai ter uma redução da chance de desenvolver um câncer de intestino por volta de 76%. Então, a cada 5 ou 10 anos a partir dos 45 anos. Agora, no hereditário, né, que foi sua pergunta, isso vai depender do tipo de mutação genética que você encontrar no indivíduo, dependendo do histórico familiar. Se você não tem, se você tem um histórico na família de câncer de intestino, uma pessoa só, você vai fazer a partir dos 40 anos uma colonoscopia e aí obrigatoriamente de 5 em 5 anos. Se tiver alguma alteração, essa colonoscopia é antecipada. Ou 10 anos abaixo da idade do familiar mais jovem que teve o câncer de intestino. Do ponto de vista hereditário, geralmente na síndrome de Lynch você vai fazer uma colonoscopia aos 20 anos de idade, como a gente colocou lá atrás, como o pólipo demora 1 ano e meio a 3 anos para evoluir para o câncer, você então faz essa próxima colonoscopia de uma forma mais precoce. Você vai fazer aí 1 ano e meio, 3 anos, de acordo com o tipo de mutação genética, geralmente a partir dos 20 anos de idade. E que já é uma coisa mais de especialista, né? Depois desse diagnóstico, já toda a família passa a ter um acompanhamento muito rigoroso. E nas poliposes, né? Se você tem alguém na família que tem mais de 100 pólipos no intestino, você vai fazer mais precoce, aí o risco começa por volta dos 12, 14 anos, então a gente tem que fazer um exame para ver se esse paciente tem pólipos. Se tiver, ele vai ter que fazer já um tratamento um pouco mais radical. Mas essas doenças das poliposes são muito raras, representam menos de 1% dos casos de câncer de intestino. Sim. Esses pacientes que a gente suspeita, né, de uma síndrome genética de câncer, como que a gente faz para confirmar esse diagnóstico? Porque não é o fato de ter o câncer, né? Porque isso, obrigatoriamente uma pessoa na família vai ter o câncer. E as outras pessoas, né, da família, como elas serão investigadas? Sim, essa preocupação é muito grande. A gente precisa de fechar o diagnóstico do tipo de câncer hereditário que aquela família tem. Então, o ideal é você pegar o paciente que teve o câncer e fazer um exame de sangue para análise do teste genético. E aí você vai conseguir identificar qual é a mutação genética e qual é o tipo de câncer hereditário. Se aquela pessoa tiver a mutação genética, toda a família também vai fazer o teste genético, os parentes de primeiro grau, e quem tiver a mutação vai fazer um segmento diferenciado. Quem não tiver a mutação não precisa de segmento diferenciado. Então, o teste genético é crucial para o diagnóstico conclusivo. Quando a gente não confirma no teste genético, algumas famílias a gente faz um acompanhamento diferenciado quando os critérios forem muito intensos, né? A família tem um critério de câncer hereditário, não identificou a mutação genética, a gente vai fazer um segmento um pouco mais diferenciado do que na população geral. Mas o teste genético é crucial para o diagnóstico. Esse teste genético a gente faz, né, através de exame de sangue. Correto. E agora, o mais importante, todo mundo, temos o problema, mas como que nós vamos prevenir esse problema? Né? Na população geral, a gente sabe, né, que o câncer de intestino está muito relacionado ao tipo de alimentação, as pessoas que têm obstipação, né, quer dizer que tem o intestino preso, porque os carcinogênicos da alimentação, eles ficam mais tempo em contato com a mucosa. Mas aí a gente já conversou muito sobre essa história, né, da alimentação saudável. Mas e o hereditário?
teria alguma forma? Como a gente tem uma prevenção ou não tem? Isso é importante, porque quando você tem um teste genético positivo, você tem que, de certa forma, estar agradecido por ter tido o alerta de que você tem um aumento do risco e que você pode prevenir. Então você vai fazer a colonoscopia de acordo com o tipo de mutação genética que foi encontrado. Vai fazer esse exame geralmente a partir dos 20 anos, a cada 1 ano e meio, 3 anos, dependendo do que a gente encontrar. Se tiver um histórico na família também, né, do câncer de ovário, de endométrio, a gente também vai avaliar e identificar de uma forma diferenciada. Então, existe prevenção. O que é a prevenção? É você fazer o exame, retirar a lesão antes do câncer aparecer. Quando a gente tem um pólipo, né, nesse pólipo a gente pode ter ali uma lesão pré-neoplásica, então quer dizer, ainda não está o câncer, né, então a gente tirando, na verdade a gente estaria, né, prevenindo o câncer. Correto. Bom, eu quero então agradecer muito, espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Qualquer coisa é fácil procurar, a doutora Rosiane trabalha aqui no IAGE. E se você quer saber mais, entre e assine no meu canal no YouTube e nas minhas redes sociais. Muito obrigada, Kirsten. Obrigada a todos.